ainda não é hora de parar. Ainda não é hora de parar. Queridos, quando nós estivemos aqui na quinta-feira no culto, o pastor João falou que seríamos o mensageiro dessa noite. Deus, Ele colocou essa mensagem sobre o meu coração. E hoje pela manhã, na escola dominical, aquilo que Deus ministrou no coração dos irmãos que louvaram, que tiveram a oportunidade, Deus, Ele também ministrou no meu coração. Estaria pessoas aqui hoje, desejosas de parar, com vontade de largar tudo, com vontade de olhar para trás, com vontade de repente desistir da jornada, da caminhada, desistir daquilo que Deus havia colocado sobre as suas mãos, do projeto que Deus estabeleceu sobre a sua vida, daquilo que Deus reservou de especial, daquilo que Deus reservou de melhor para a sua vida, e não recebê-la mais, porque quando paramos, quando deixamos de prosseguir, quando deixamos de avançar, deixamos de conquistar, quando deixamos de avançar, deixamos de tomar posse, quando paramos, deixamos de receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas Deus também me trouxe aqui nessa noite, não simplesmente para cultuar a Deus, claro, em primeiro lugar adorar o Senhor, louvar o Senhor, mas Deus me trouxe aqui
destruída. A cidade de Jerusalém havia sido derribada, os muros destruídos, os portões saqueados, fogo nos meios. Neemias se compadece dessa situação. Neemias se compadece desse cenário. Neemias se compadece da situação a qual chega até o seu conhecimento. Neemias simplesmente dobra o joelho a orar ao Senhor e a chorar por essa situação. E querido, quando você pega outro livro, o livro de Êxodo, você vai ver que ele tem uma comparação com o livro de Neemias, um completa o outro. Se assim nós podemos dizer, Neemias ele foi levantado para reedificar os muros. Neemias foi levantado para restaurar a cidade de Jerusalém. E Êxodo foi levantado para restaurar o templo da adoração de Jerusalém. Aí Neemias se compadece dessa situação e ele é audacioso. Eu começo a entender que Neemias estava vivendo um momento que estava parado dentro daquilo que Deus queria para a sua vida. Embora estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, ele se compadece dessa situação e pede permissão, autorização ao rei, e que o rei envia a ele aquela cidade para restaurar os muros, para tampar as brechas do muro que ali existia, para recompor os portais que havia sido queimado. Chega ao conhecimento de Neemias que os remanescentes, aqueles que estavam cativos, que já tinham voltado, e aqueles que ficaram, estavam por misérias, eles estavam passando desprezo, estavam numa situação caótica, vivendo em miséria, vivendo em desprezo. Neemias se compadece disso. Neemias se compadece dessa situação e pede permissão ao rei. Me envia aquele lugar. Neemias pede, rei, me manda para lá, rei. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui nesse palácio. Eu não posso simplesmente ter as regalias que tenho, sabendo que os meus irmãos, sabendo que os remanescentes, sabendo que a cidade está destruída. Eu não posso simplesmente cruzar os meus braços e deixar as coisas acontecerem, sabendo que eu posso ser instrumento de Deus para mudar essa situação, rei. Me envia para lá. O rei automaticamente começo eu a entender que Neemias estava estava imbuído, completo e cheio da presença de Deus. E vai até o rei. E o rei, sem mais delonga, já baixa um decreto e envia o mesmo. Então vai, se tu quer ir, tu vai. Vai, que você vai ser abençoado, pode ir. Eu começo a entender que nesse dado momento da vida de Neemias, Neemias estava cheio de Deus. Para Neemias tomar uma decisão dessa, e para o meio de uma guerra, como foi dito aqui, sair da sua zona de conforto e batalhar a tentar reconstruir aquilo que estava sendo atacado, a enfrentar, a batalhar, a guerrear, a de repente não ter aliados, e aquele que tivesse estava fraco. Aí Neemias ele toma essa decisão e vai.
faz? Antes de pedir ao rei, antes de sair, antes de mais nada, ele se compadece com aquela situação e dobra o joelho e ora ao Senhor. Antes de Neemias ir até o rei e de repente ganhar um não, ele dobra o joelho e palestra com o mestre. Neemias dobra o joelho e conversa com Deus. Neemias, ele chora e se compadece com a situação do seu próximo. Neemias, ele chora e se compadece com a destruição de Jerusalém. Queridos, eu sei que às vezes é difícil, mas às vezes, para tomarmos determinadas decisões, não dobramos os joelhos e conversamos com Deus e pedimos a direção do Mestre. Decisões tão simples, tão fáceis de ser tomadas, e às vezes não fazemos isso, não consultamos a Deus, não perguntamos ao Senhor que decisão, que posição, o que fazer, como fazer, de que jeito fazer. Às vezes não consultamos a Deus e às vezes não estamos aquebrantados em determinadas situações. Querido, mas Deus te trouxe aqui hoje para fazer você não parar, porque às vezes as adversidades, elas são tamanhas, os problemas são tantos, as lutas são imensas, as dificuldades são muitas, e às vezes isso nos leva a sucumbir, nos leva a parar, nos leva a estacionar, não nos leva a dobrar o joelho e a conversar com Deus, não nos leva à condição de nos aquebrantar mediante algumas situações que estamos vivendo. Queridos, ontem eu vivi uma experiência que com certeza você vive ela dia a dia e constante. Trabalha o moço comigo, e hoje nós estávamos trabalhando e ele levou o seu filho lá para o trabalho. E quando eu cheguei em casa, eu conversei com o meu. Falei, rapaz, vocês têm que levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. E uma situação complicada, porque o pai procura isso também. O pai tem 2, 3 famílias para sustentar, é complicado. E o filho naquela situação estava com um encarte na mão. E naquele encarte que foi passado do início da semana, estava ali promoções de videogame. E a gente conversando, eu falei, ei, teu pai já te deu o videogame? Ele falou, que nada. Ele falou, nem... Ele falou o nome do videogame antigo. Eu falei, mas que isso? Teu pai não te deu nem isso? Ele falou, nem Play 1. Eu falei, que isso? Ele falou, mas não ganhei nada de presente no dia da China. Eu falei, mas o que houve? Meu pai não tem dinheiro. E queridos, um pré-adolescente, uma criança de 12 anos, e falou aqui, ele se recolheu para o canto da sala e nitidamente eu observei e vi nos seus olhos lágrimas descendo. Eu falei, meu Deus, a gente que é pai, a gente sente isso. E eu fui lá e abençoei ele com uma quantia e falei para ele assim, eu vou comprar um videogame para o meu filho e vou te dar o dele de presente. Você aceita? Ele falou, qual videogame que é? Eu falei, o Play 2. Ele pulou de alegria. Queridos, o que eu estou querendo de repente trazer para a minha vida e para a sua vida? Às vezes nós começamos a murmurar de tantas coisas na nossa vida, e quando olhamos para trás tem situações muito piores. Querido, no nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Não é hora
tem um projeto na sua vida. Se Deus te chamou, é porque Ele sabe que você tem condições. Se Deus lhe selecionou, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você pode. Para restaurar a cidade de Jerusalém, os muros, Deus levantou um profeta que era copeiro, nem com obra ele trabalhava. Para restaurar os portais da cidade que tinha sido queimado, Deus levantou um copeiro. Querido Deus, Ele te chama. Chegou a hora. Chegou o momento. Não é hora de ficar prostrado. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de assentar, não. É hora de levantar e seguir avante. Pastor Fábio estava falando dessa situação difícil e caótica da cidade. Pastor Fábio estava falando da situação de que existe síndrome de pânico, de medo, de que as pessoas muitas vezes não têm a condição de enfrentar de frente o problema, de encarar o problema de frente, de dar a cara, como diz aí o dito popular, a cara para bater. Mas, querido, em nome de Jesus, Deus te chamou como cabeça, não como cauda. Deus te chamou para seguir em frente, levantar a cabeça, estufar o peito, sacudir a poeira e seguir em frente. O que tem promessa para a tua vida. Deus te chamou para isso. É quando você vai no verso de número 3, quando diz que eles estavam em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e suas portas queimadas de fogo. Eu começo de repente a pensar e a imaginar a situação da cidade de Jerusalém. A situação da cidade que havia sido levantada, instaurada para ser o centro da adoração de Deus. Deus levanta eles, Ele refaz, reconstrói e traz à existência novamente o templo, o santuário da adoração de Deus. Eu não quero entrar por esse campo, mas Deus Ele pega e levanta um outro profeta, Neemias, para restaurar, para recompor os muros, para blindar novamente a cidade com os portais que havia sido queimado. Querido, o que eu quero te dizer, Deus Ele tem uma obra específica na vida de cada um. Deus Ele chamou o pastor João para atuar numa área. Deus Ele chamou o pastor Fábio para atuar em outra. Deus Ele chamou o presbítero William para atuar em outra. Deus Ele trabalha de várias maneiras. Nós somos um corpo, ainda que muitas palavras ao decorrer da semana, ainda que muitas palavras ao decorrer do mês vieram ao teu encontro, dizendo que você não tem mais condições, que você não faz mais parte do corpo, que você não serve mais para o corpo. Eu repreendo essa palavra na autoridade do nome de Jesus e quero te dizer, você é importante, você tem valor, você pode e Deus quer te usar. Você tem um chamado por Deus. Ainda que palavras contrárias vieram sobre o seu coração, como foi dito aqui, você já blindou o seu coração. Deus já blindou o seu coração. Deus já blindou a sua mente. E você vai sair daqui hoje e vai passar o resto da semana dizendo para você mesmo e para aquele que estiver ao seu lado: ainda não é hora de parar, ainda não é momento de sossegar, ainda não é momento de dar um stop, ainda não é momento de sentar, ainda não é momento de parar. Não é, querido, não é momento de parar. Quando o profeta Neemias ele vai para a cidade, como você já conhece, ele conseguiu reconstruir os muros, os portais, tampar as fendas, ou seja, não deixar mais a cidade vulnerável como estava, em apenas 52 dias. Mas quando ele estava trabalhando, que a coisa
está indo bem, a coisa está fluindo, quando a coisa está funcionando, que Deus está abençoando, que a presença de Deus é notória, querido, eu quero abrir um parênteses aqui, quero te dizer uma coisa eu aprendi: você não precisa correr atrás da bênção. A bênção, ela vem até você. A minha Bíblia, ela diz o seguinte, que é a mesma tua: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando você busca, quando você ora, como foi proposto para um mês, quando você jejua, quando você evangeliza, quando você lê a palavra, quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você se achega a Deus, Deus se achega a você e começa a mandar bênção, começa a mandar vitória, começa a encher a tua casa de bênção. Na vida de Neemias não foi diferente naquele cenário que ele vivia. Eu começo a imaginar que Neemias chegou naquela cidade e se espantou. Falou: meu Deus, ainda que estava destruído, ainda que estava derribada. E, querido, se você acompanhar toda a história e de repente recorrer a alguns eruditos, você vai ver que o rei Artaxerxes, ele deu um prazo para Neemias executar essa função que ele tanto queria, que ele tanto se compadeceu. Aí eu começo a imaginar Neemias chegando na cidade. Não, ele me deu a mole, Deus é comigo. E quando ele chega, eu começo de repente a imaginar a feição, a face, a cara de Neemias. Meu Deus, a cidade está completamente derribada. Uma coisa é você receber a notícia, outra coisa é você vivenciar o fato. Neemias chega naquela cidade e contempla a cidade completamente destruída. Mas o interessante é que Neemias estava imbuído da presença de Deus e não se deixou abater pela destruição da cidade, não se deixou abater pelo cenário caótico, não se deixou abater pela situação adversa que se encontrava naquele dado momento. Ele não deixou ser levado por isso, não. O que ele faz? Ele arregaça a manga e começa a trabalhar. Ele pega os remanescentes de Israel, ele pega os que voltaram do cativeiro para Jerusalém e começa a trabalhar. Aí Deus começa a honrar. Aí o prazo está se findando e as coisas estão acontecendo. Aí as coisas estão fluindo. Aí as coisas estão de vento em popa, como se diz aí fora. Aí de repente chega um recado para Neemias: moço, Neemias, moço, desce, porque eu preciso palestrar contigo, eu tenho algo a tratar com você. Aí Neemias, ele manda um recado dizendo: olha só, diz para eles lá que eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei descer. Ou seja, avisa a eles que a obra de Deus, ela não pode parar. Avisa a eles que eu não vou parar para atendê-los, porque a obra de Deus, ela não pode parar. Palavras contrárias de Sanbalat e Tobias, para que aquele moço parasse aquilo que Deus havia confiado nas suas mãos. Palavra para destruir o projeto de Neemias, palavra para destruir o sonho de Neemias, palavra para levar Neemias a uma condição a qual Deus não havia estabelecido para a sua vida, não. Porque Deus havia estabelecido para que ele fosse lá e reconstruísse os muros, os portais da cidade. E se ele parasse, o tempo estabelecido pelo rei com certeza não daria. E digo mais, se ele desce e se ele para, a obra ela não continuava. Se ele ouve o
o que haviam dito para ele, se ele deixasse aquilo adentrar no seu coração e tomasse posse daquilo, o que seria da cidade de Jerusalém? Neemias estava com o coração, como foi dito aqui, não sendo redundante nas minhas palavras, mas com o seu coração blindado. Não. Você pode dizer o que quiser, pode falar o que quiser, mas eu não vou parar. Você pode me afrontar, você pode mandar mensageiro, você pode fazer das tribos corações, desculpa a expressão, mas eu não vou parar. Você pode levantar quem você quiser, você pode fazer o que quiser, mas eu não vou parar. Você pode realizar o que quiser, mas eu não vou parar, porque a obra ela não pode parar. Ele diz: olha, não vou. Não adianta que eu não vou descer. Não adianta, eu não vou parar. Querido, não é tempo de parar. Não é momento de parar. Não é hora de desistir. Pastor João, de repente, já ouviu essa frase. Mas eu quero reproduzir a frase de um homem que hoje está com 76 anos de idade. Perdão, 75 anos de idade. Adalto de Carvalho. Que ele diz o seguinte: aquele que parou